Havia uma única regra naquele contrato, uma regra simples, clara, inquebrável, proibido se apaixonar. Ele a escreveu de próprio punho com aquela arrogância de homem que acredita que o coração pode ser controlado como uma empresa. Ela a assinou sem tremer, porque precisava do dinheiro mais do que precisava de amor. Mas há contratos que o coração nunca lê, há cláusulas que o desejo ignora. E esta é a história de como um homem acostumado a controlar impérios inteiros, a mover milhões com uma ligação, a ter o mundo, a seus pés perdeu completamente o controle de si mesmo por uma mulher que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Antes de começar, se você ama histórias onde o poder se rende ao amor, onde a arrogância desmorona diante da vulnerabilidade e onde contratos frios se queimam em chamas de paixão, inscreva-se neste canal e deixe seu like. Ative o sininho porque o que você está prestes a ouvir mudará sua ideia sobre o que significa perder o controle. E acredite, você vai querer estar aqui para as próximas histórias. Arthur Montenegro não precisava de ninguém. Essa não era apenas sua filosofia de vida, era sua religião pessoal tatuada em cada decisão que tomava desde que se entendia por gente. Aos 34 anos, ele havia construído um império de tecnologia que movimentava mais de 500 milhões de reais por ano. Tinha prédios com seu nome em 3 continentes e um corpo que parecia esculpido pelos deuses gregos, graças a 2 horas diárias de academia com personal trainer. Alto, 1,90 metros de pura presença intimidadora, ombros largos que preenchiam cada terno italiano feito sob medida, cabelo preto como a meia-noite sempre perfeitamente penteado para trás, com aquele toque casual que custava R$ 800 no salão mais exclusivo de São Paulo, mandíbula angular, que poderia cortar diamantes. E aqueles olhos, meu Deus, aqueles olhos cinzentos como uma tempestade de inverno frios, calculistas, que já haviam feito tremer diretores de empresas da Fortune 500 com um único olhar. Arthur Montenegro não acreditava no amor, acreditava em balanços trimestrais em ações, em contratos com cláusulas tão bem redigidas que não deixavam espaço para a emoção. O amor era para os fracos, o amor era caos, e Arthur Montenegro odiava o caos. Mas havia um problema do tamanho de uma montanha. Seu pai, Rodrigo Montenegro, o patriarca da família. O homem que havia fundado o império do zero estava morrendo. Câncer de pâncreas em estágio 4. Os médicos lhe davam 6 meses, no máximo 1 ano. E o velho teimoso, até o fim, havia imposto uma condição absolutamente medieval antes de assinar os papéis que transfeririam o controle total da empresa para Arthur. Você precisa se casar, disse seu pai, com a voz fraca, mas com aquele olhar de aço que Arthur havia herdado. Um homem casado inspira confiança. Os investidores japoneses, aqueles com quem você está prestes a fechar o negócio mais importante de sua carreira, não confiam em solteiros convictos. Eles acham que um homem sem família é um homem sem raízes, sem compromisso. Você precisa de estabilidade, precisa de uma esposa. Arthur havia apertado a mandíbula com tanta força que doía. Pai, estamos no século XXI, ninguém se casa por negócios. Eu me casei. Respondeu seu pai com um sorriso fraco. E seu avô, antes de mim, funciona. Você se apaixonou pela mamãe eventualmente. Exatamente, eventualmente. Mas primeiro foi um acordo. Primeiro foi estratégia. O amor veio depois como um bônus inesperado. Arthur saiu daquela reunião com os punhos cerrados e uma decisão clara. Ele não ia perder sua empresa, seu legado, tudo pelo que havia trabalhado, por um capricho romântico de seu pai. Se queriam um casamento, teriam um casamento, mas seria totalmente em seus termos, sem expectativas, sem drama, sem amor. Ele ligou para Roberto, seu assistente pessoal de confiança, um homem de 50 anos que estava com a família Montenegro desde que Arthur era adolescente. Preciso de uma esposa, disse ele sem rodeios. Roberto, acostumado aos pedidos estranhos de seu chefe, mal piscou. Temporária ou permanente? Temporária. 1 ano no máximo. Alguém que precise de dinheiro o suficiente para aceitar um contrato sem fazer perguntas. Discreta, apresentável. Alguém que entenda que isso é puramente transacional.
Roberto ficou pensativo por alguns segundos e então algo iluminou seu rosto. Acho que conheço alguém. Isabela Rossi nunca imaginou que sua vida acabaria sendo uma versão moderna de Cinderela, mas sem o príncipe encantado nem o final feliz garantido. Trabalhava como assistente administrativa no 12º andar de uma das torres corporativas da Montenegro Tech. Um trabalho simples daqueles que pagam o suficiente para sobreviver, mas nunca para viver de verdade. Chegava às 7 horas da manhã, saía às 18 horas e depois corria para seu segundo emprego como garçonete em um restaurante até a meia-noite, tudo para pagar as contas médicas de sua mãe. Helena Rossi havia sido diagnosticada com câncer de mama há 2 anos. A quimioterapia, a radiação, as cirurgias, tudo era obscenamente caro. Isabela havia vendido seu carro penhorado às joias que sua avó lhe deixara, feito 3 empréstimos que já não conseguia pagar e ainda assim não era suficiente. Nunca era suficiente. Os médicos acabavam de recomendar um tratamento experimental em uma clínica particular que poderia prolongar a vida de sua mãe e dar-lhe anos em vez de meses. O custo, R$ 500.000. Dinheiro que Isabela não tinha, dinheiro que nunca teria trabalhando como assistente administrativa. Estava considerando vender seu pequeno apartamento, a única propriedade que tinha em seu nome, quando Roberto a chamou em seu escritório em uma tarde de sexta-feira. Isabela, preciso falar com você sobre algo incomum. Ela entrou confusa, segurando uma pasta contra o peito como um escudo. Roberto era um homem gentil. Sempre a cumprimentava no corredor. Perguntava por sua mãe, mas nunca a havia chamado em seu escritório. Eu fiz algo errado? Perguntou nervosa. Não, pelo contrário. Seu trabalho é impecável. É que ouvi sobre sua situação, sua mãe. Isabela sentiu o rosto esquentar de vergonha. Eu nunca misturo meus problemas pessoais com... Eu sei. E é exatamente por isso que estou aqui. Porque você é profissional, discreta, confiável. Roberto se inclinou para a frente. O que você diria se eu lhe oferecesse uma solução para todos os seus problemas financeiros? O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Do que você está falando? O senhor Montenegro, Arthur Montenegro. Ele precisa de uma esposa. Temporariamente. Isabela piscou 3 vezes seguidas. Perdão. É uma situação complicada relacionada a negócios familiares. Ele precisa estar casado por 1 ano, talvez menos. É um acordo puramente contratual. Em troca, ele pagaria todas as suas dívidas médicas, os tratamentos de sua mãe e lhe daria uma soma considerável no final do contrato. Isso é uma piada, sussurrou Isabela. Não é. Mas preciso que você entenda que, se aceitar se encontrar com ele para discutir os termos, isso deve permanecer completamente confidencial. Você pode fazer isso. Isabela pensou em sua mãe naquela cama de hospital que cheirava a desinfetante e desesperança. Pensou nas contas empilhadas em sua mesa de cabeceira. Pensou em trabalhar até os ossos, e ainda assim nunca ser suficiente. Quando ele quer se encontrar e... O escritório de Arthur Montenegro ocupava todo o último andar da torre principal, janelas do chão ao teto com vista para toda São Paulo, uma mesa de mogno escuro que provavelmente custava mais que o salário anual de Isabela. Arte moderna nas paredes. Tudo gritava poder, dinheiro, controle absoluto. E no centro de todo esse poder, sentado em seu trono de couro preto, estava ele. Quando Isabela entrou escoltada por Roberto Arthur, levantou os olhos de seu laptop e o tempo parou. Ele a estudou como se fosse um balanço financeiro, desde seus sapatos de salto baixo e gastos passando pelo terninho cinza que ficava um pouco grande, porque ela o havia comprado em liquidação, até seu rosto livre de maquiagem excessiva. Mas foram seus olhos que o detiveram. Olhos cor de mel, grandes, expressivos, cheios de uma mistura de nervosismo, curiosidade e uma faísca de desafio que ele não esperava. Seu cabelo caía em ondas naturais do mesmo tom mel sobre os ombros, sem maquiagem artificial, sem cirurgias, sem pretensões. Ela era linda, não daquela beleza plástica e previsível que ele via nos eventos de gala. Era real, natural, luminosa. Arthur piscou e pigarreou, irritado consigo mesmo por ter se distraído. Sente-se, senhorita Rossi. Sua voz era grave e autoritária, o tipo de voz acostumada a dar ordens e ser obedecida.
Isabela sentou-se na cadeira em frente à sua mesa, cruzando as mãos no colo para evitar que tremessem. Roberto se desculpou e fechou a porta ao sair, deixando-os sozinhos. O silêncio se estendeu por vários segundos. Arthur a estudava com aqueles olhos cinzentos impossíveis de ler. Isabela tentava não olhá-lo diretamente porque, meu Deus do céu, o homem era ridiculamente atraente, e isso a deixava ainda mais nervosa. Fui informado sobre sua situação pessoal. Começou Arthur finalmente direto como uma navalha. Sua mãe, as dívidas médicas, os tratamentos. Isabela sentiu a humilhação queimar sua garganta. Senhor Montenegro, eu nunca usei minha situação pessoal para... Não me importa. Ele a interrompeu levantando a mão. Seu tom não era cruel, apenas factual. Na verdade, sua situação é exatamente a razão pela qual você está aqui. Eu preciso de algo. Você precisa de algo. Proponho uma troca justa. Roberto mencionou algo sobre um casamento. Correto? Arthur se recostou na cadeira, estudando-a. Preciso de uma esposa por razões que não vêm ao caso. Você precisa de dinheiro para salvar sua mãe. A solução é óbvia. Isabela engoliu em seco. Você está falando sério. Nunca brinco sobre negócios, senhorita Rossi, e isto é definitivamente um negócio. Arthur deslizou uma pasta grossa sobre a mesa em direção a ela. Aqui estão os termos. Leia com calma, com mãos trêmulas. Isabela abriu a pasta. O contrato tinha pelo menos 30 páginas em letras miúdas. Começou a ler contrato de casamento temporário entre Arthur Montenegro Doravante, o esposo, e Isabela Rossi Doravante, a esposa. Termos 1. Duração 12 meses a partir da data do casamento legal renovável, apenas por mútuo acordo. 2. Residência. Ambas as partes residirão na propriedade principal do esposo no endereço em quartos separados com espaços pessoais definidos. 3. Aparições públicas. A esposa acompanhará o esposo em eventos sociais e corporativos, conforme solicitado não mais de 2 vezes por mês. 4. Compensação. O esposo pagará imediatamente todas as dívidas médicas da mãe da esposa, aproximadamente R$200 mil. Financiará o tratamento experimental recomendado R$300 mil. E ao final do contrato a esposa receberá R$1 milhão livres de impostos. 5. Regra fundamental. Proibido desenvolver vínculos emocionais ou românticos. Este é um acordo puramente transacional. Qualquer violação desta cláusula resulta na rescisão imediata do contrato sem compensação. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto lia os números. Quase R$1,5 milhão. Sua mãe poderia viver. Poderia ter anos, não meses. Poderia ver Isabela se casar de verdade, um dia ter filhos, ser feliz. Por que eu? Perguntou com a voz embargada. Deve haver centenas de mulheres que aceitariam isso. Arthur a observou por um longo momento. Porque você precisa do dinheiro o suficiente para levar isso a sério. Porque você não tem ilusões românticas sobre mim. Você não me conhece e não tem expectativas. E porque... Ele fez uma pausa. Você parece confiável, discreta. Eu não sou uma mentirosa, disse Isabela de repente, com mais ferocidade do que pretendia. Uma sobrancelha de Arthur se arqueou quase divertida. Perdão? Posso atuar. Posso fingir, posso sorrir em eventos. E fingir que somos um casamento feliz, mas não sou uma mentirosa por natureza. Só quero que saiba. Pela primeira vez, algo parecido com respeito cruzou os olhos cinzentos de Arthur. Bom, eu também não. Então sejamos honestos um com o outro dentro deste arranjo. Você pode fazer isso. Isabela assentiu. Então me diga honestamente, você está disposta a fazer isso? Ela olhou para o contrato novamente. Olhou para os números que representavam a vida de sua mãe. Olhou para as cláusulas frias que transformavam o casamento em uma transação comercial. E então olhou para o homem à sua frente tão seguro de si, tão inalcançável, tão completamente fora de sua órbita. Eu quero adicionar uma cláusula, disse Isabela de repente. Arthur piscou claramente, não esperando por isso. O quê? Quero que quando o contrato terminar, quando minha mãe estiver melhor e eu tiver esse dinheiro, quero que nos divorciemos, sem drama, sem publicidade, sem fazer disso um espetáculo. Apenas limpo, rápido, como se nunca tivesse acontecido.
Arthur estudou seu rosto por vários segundos. Havia algo naquele pedido que ele gostou. Mostrava que ela também queria manter isso simples, transacional, sem complicações emocionais. Aceitável. Meu advogado adicionará essa cláusula. Ele se levantou contornando a mesa. Estendeu a mão. Temos um acordo, senhorita Rossi. Isabela se levantou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Olhou para aquela mão estendida, grande e forte, com dedos longos e elegantes. A mão que seguraria a sua em público, a mão que assinaria os papéis que salvariam sua mãe. Estendeu sua própria mão e a apertou. Temos um acordo, senhor Montenegro. O aperto foi firme e profissional, mas quando suas palmas se tocaram, Isabela sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Seus olhos se encontraram. Ele também sentiu. Ela soube pela forma como suas pupilas se dilataram por 1 milissegundo antes de ele soltar sua mão como se queimasse. O casamento civil será em 3 dias, disse Arthur, voltando ao seu tom profissional. Apenas nós duas testemunhas, um juiz. Depois você se mudará para a mansão. Roberto a ajudará com a logística. 3 dias? Isabela piscou. Isso é muito rápido. Os tratamentos da sua mãe não podem esperar, certo? Não podiam e ele sabia disso. Isabela assentiu, engolindo o nó em sua garganta. Então nos vemos em 3 dias, futura senhora Montenegro. O casamento civil foi tão frio quanto o contrato que o precedeu. Um cartório pequeno, paredes cinzentas, um juiz de rosto inexpressivo que claramente já havia feito isso 1000 vezes antes. Roberto e a senhora Campos, a governanta de Arthur, como testemunhas. Arthur usava um terno preto impecável. Isabela um vestido branco simples que havia comprado em liquidação no dia anterior. Sem flores, sem música, sem beijo no final. Eu os declaro marido e mulher, disse o juiz em tom monótono. E assim, em menos de 15 minutos, Isabela Rossi se tornou Isabela Montenegro. Arthur assinou os papéis com sua caneta Montblanc. Tudo negócios. Isabela assinou com a mão trêmula. Pronto, disse ele quando terminaram. Os advogados transferirão os fundos para os tratamentos de sua mãe esta tarde. Você pode ir ao hospital dar a notícia se quiser. Roberto a levará. Você não vem? Perguntou Isabela antes de poder se conter. Arthur a olhou com aqueles olhos cinzentos. Não é necessário. Esta é a sua família, não a minha. As palavras doeram mais do que deveriam. Isabela assentiu, engolindo a emoção. Nos vemos na mansão esta noite, disse ele e foi embora. A mansão Montenegro era um monstro arquitetônico de vidro e aço nas colinas, com vista panorâmica para toda a cidade. Quando Isabela chegou com suas 2 malas surradas, sentiu-se como Alice caindo na toca do coelho. A governanta senhora Campos, uma mulher de 60 anos, com expressão severa, mas olhos gentis, a recebeu. Bem-vinda, senhora Montenegro. Senhora Montenegro. As palavras ainda soavam estranhas, falsas, como uma fantasia que não lhe cabia bem. Por favor, me chame de Isabela. A senhora Campos assentiu com um pequeno sorriso. Seu quarto fica na ala leste. Siga-me. Enquanto caminhavam por corredores que pareciam não ter fim, Isabela tentava processar a magnitude daquela casa. Tetos altíssimos, arte moderna nas paredes, pisos de mármore italiano que brilhavam como espelhos. Tudo gritava dinheiro de uma forma que ela nunca havia experimentado. Este é o seu quarto, anunciou a senhora Campos, abrindo uma porta dupla. Isabela entrou e perdeu o fôlego. O quarto era maior que seu antigo apartamento inteiro. Cama king size com dossel e lençóis de seda branca, janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Um closet do tamanho de um quarto normal, banheiro de mármore com banheira de hidromassagem e chuveiro de chuva, tudo em tons de branco cinza e dourado. É lindo. O senhor Montenegro queria que a senhora estivesse confortável, disse a senhora Campos. O quarto dele fica na ala oeste do outro lado da casa. Ele toma café da manhã às 6 horas. Quase nunca janta aqui. Se precisar de algo, há um intercomunicador ao lado da cama. Alguma pergunta? Sim, ela tinha 1000 perguntas. Como o que estou fazendo aqui? Como vou viver nesta casa por 1 ano? Como vou fingir que isso é normal? Mas o que ela disse foi, não obrigada, estou bem. Quando ficou sozinha, Isabela sentou-se na beirada daquela cama ridiculamente confortável e soltou o ar que estava prendendo. Isso era real.
Ela estava casada, morando em uma mansão com um homem que mal conhecia e que havia deixado bem claro que aquilo era apenas negócios. Deitou-se na cama, olhando para o teto altíssimo, e se perguntou como diabos iria sobreviver 12 meses sem enlouquecer. Os primeiros dias foram como viver com um fantasma muito rico. Arthur saía de casa antes do amanhecer e voltava quando tudo estava escuro. Isabela o ouvia às vezes seus passos no andar de baixo, o som do chuveiro em sua ala, a porta da garagem se fechando às 5h30 da manhã, mas nunca o via. A senhora Campos preparava seu café da manhã, perguntava o que ela queria para o almoço, certificava-se de que estivesse confortável. Isabela tentava ajudar na cozinha, mas a mulher mais velha insistia que não era necessário. A senhora é a dona da casa agora, dizia ela, mas Isabela não se sentia dona de nada. Sentia-se como uma intrusa em um museu caríssimo, onde não podia tocar em nada com medo de quebrar. Até que chegou o primeiro domingo. Isabela acordou tarde, quase às 10 horas. Vestiu um maiô simples, azul marinho, de uma peça só, que havia comprado em promoção anos atrás, e decidiu explorar a piscina que vira de sua varanda. A piscina de borda infinita era uma obra de arte, com a borda parecendo se fundir com a cidade abaixo água cristalina, que brilhava sob o sol cercada por espreguiçadeiras brancas e guarda-sóis elegantes. Isabela mergulhou e a água estava perfeita, nem muito fria, nem muito quente. Deixou-se flutuar de costas, olhando para o céu azul, sentindo pela primeira vez em semanas que podia respirar. Ela não ouviu os passos. Quando emergiu da água, sacudindo o cabelo molhado e limpando os olhos, deparou-se com uma visão que fez seu coração parar. Arthur Montenegro estava de pé ao lado da piscina, sem camisa, apenas com shorts de natação pretos, que se agarravam a seus quadris de uma forma que deveria ser ilegal. E Deus Isabela sabia que o homem ia à academia. Ele havia mencionado isso em algum lugar do contrato como sua rotina matinal. Mas vê-lo assim, em pessoa, com a luz do sol acariciando cada músculo definido de seu torso, era completamente diferente de imaginá-lo. Abdômen tanquinho, como se tivesse sido esculpido em mármore, peito largo e forte, ombros que pareciam capazes de carregar o mundo, braços tonificados com veias visíveis que indicavam força real, não apenas estética. E aquele V que desaparecia sob os shorts. Isabela teve que se lembrar de respirar. Seus olhos se encontraram. Os dele também a estavam estudando. Percorreram sua figura molhada, as gotas de água deslizando por sua pele, o maiô que se colava às suas curvas, antes que ele pudesse impedi-los. Nenhum dos dois falou por 3 segundos eternos. Arthur foi o primeiro a quebrar o contato visual, pigarreando e olhando para a cidade como se, de repente, fosse a coisa mais interessante do mundo. "Não sabia que você estava aqui", disse ele com a voz mais rouca que o normal. "É domingo", respondeu Isabela, ciente de que sua voz soava um pouco sem fôlego. "Pensei que você estivesse trabalhando." "Geralmente estou, mas Roberto me convenceu a tirar um dia de folga. Vou nadar." "Ah." E Isabela começou a sair da água. "Então eu já vou, deixo você." "Não precisa." Desta vez ele a olhou, e havia algo em seus olhos que ela não conseguiu decifrar. A piscina é grande o suficiente para 2. Além do mais, ele fez uma pausa. "É sua casa também." Antes que Isabela pudesse responder, Arthur mergulhou na água com um movimento fluido e gracioso que indicava que ele era um nadador experiente. Emergiu a metros de distância, sacudindo o cabelo preto molhado, gotas de água brilhando em sua pele bronzeada. Ele parecia um daqueles anúncios de perfume caro, ridiculamente lindo de uma forma que não parecia real. Isabela ficou congelada na borda sem saber o que fazer. "Não vai nadar?" perguntou ele, flutuando de costas com aquela facilidade que as pessoas que se sentem confortáveis na água têm. "Eu? Sim, claro." Ela deslizou de volta para a piscina, mantendo-se do lado oposto a ele. Nadou algumas voltas, consciente de cada movimento, de cada respiração, da presença dele no mesmo espaço. Após vários minutos dessa dança silenciosa, Arthur falou. "Como está sua mãe?" A pergunta a pegou de surpresa. Isabela parou flutuando na água. "Melhor. Os médicos começaram o tratamento experimental ontem. Dizem que os primeiros resultados são promissores." "Bom, obrigada", disse Isabela suavemente. "Por pagar por eles.
Por tudo isso, eu nunca poderia. É parte do contrato. Ele a interrompeu. Mas seu tom não era frio, apenas cuidadoso. Você não tem que agradecer. Tenho sim. Não importa o que o contrato diga, você está salvando a vida da minha mãe. Isso significa alguma coisa. Arthur a olhou através da água cristalina. Por um momento, algo mudou em seus olhos, algo mais suave, quase vulnerável. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, disse ele de repente. Câncer também. Mas naquela época, meu pai ainda estava construindo a empresa. Não tínhamos dinheiro para os melhores tratamentos. Ela morreu em um hospital público, em um quarto compartilhado com outras 5 pessoas. Isabela sentiu o coração se contrair. Arthur, eu sinto muito. Ele deu de ombros, mas o gesto era tenso. Foi há muito tempo. Mas quando Roberto me contou sobre sua situação, sobre sua mãe, acho que vi uma oportunidade de fazer algo que não pude fazer naquela época. Salvar alguém, algo assim. Eles flutuaram em silêncio por um momento. A água balançava suavemente entre eles e Isabela percebeu que aquele homem frio e calculista, aquele CEO de um império multimilionário, tinha rachaduras em sua armadura. Você não é tão terrível quanto quer que as pessoas pensem, disse ela suavemente. Arthur a olhou com uma expressão indecifrável. Você não me conhece o suficiente para saber disso. Talvez não, mas sei que um homem verdadeiramente terrível não teria feito isso. Algo brilhou nos olhos de Arthur, algo que poderia ter sido gratidão ou surpresa, ou talvez medo de que ela estivesse vendo demais. Ele pigarreou e começou a nadar em direção à borda. Tenho trabalho. Aproveite a piscina. E assim como chegou, ele desapareceu, deixando Isabela flutuando na água com mais perguntas do que respostas sobre o homem com quem acabara de se casar. Depois daquele domingo, as coisas mudaram sutilmente. Arthur começou a tomar café da manhã em casa há alguns dias. Não todos, mas o suficiente para que Isabela se acostumasse a vê-lo na cozinha, às 6h30 da manhã, impecavelmente vestido em um terno de 3 peças, tomando café preto, enquanto lia em seu tablet. Bom dia, ele murmurava quando ela aparecia. Bom dia. Conversas mínimas, mas era algo. Uma semana depois aconteceu o primeiro acidente. Era uma quarta-feira à noite. Isabela havia saído do chuveiro enrolada apenas em uma toalha de banho, pois havia esquecido o roupão. Precisava perguntar algo à senhora Campos sobre a lavanderia. Então abriu a porta de seu quarto sem pensar e bateu de frente com uma parede de músculos sólidos. Arthur. Suas mãos voaram automaticamente para os ombros dela para evitar que caísse. Isabela ofegou, subitamente consciente de 3 coisas simultaneamente. 1. Ela estava quase nua. 2. Arthur também estava sem camisa. Ele acabara de sair de seu próprio chuveiro apenas com uma toalha pendurada perigosamente baixa em seus quadris. 3. Seus corpos estavam pressionados um contra o outro e ela podia sentir o calor que emanava de sua pele. O que você está fazendo aqui? Isabela mal conseguia falar. Seu cérebro havia entrado em curto-circuito. Os olhos de Arthur viajaram involuntariamente para baixo, percorrendo seu pescoço, seus ombros nus, a toalha que mal a cobria. Ficaram ali por apenas um segundo, mas foi o suficiente para que ambos congelassem. Então ele os fixou firmemente em seu rosto e Isabela pôde ver como ele apertava a mandíbula com esforço visível. Eu errei de ala, disse ele com a voz tensa. Estava distraído. Distraído? Isabela mal conseguia pensar com as mãos dele ainda em seus ombros nus. Sua ala fica do lado completamente oposto da casa. Eu sei. Como você erra uma ala inteira. Eu não sei, Isabela. Ele retrucou e havia algo selvagem em seus olhos. Eu estava pensando no trabalho e simplesmente andei na direção errada. Pensando no trabalho? Repetiu ela incrédula. Arthur Montenegro nunca se distraía. Era um homem cuja mente funcionava como um relógio suíço, sempre precisa, sempre focada. Ele estar ali em sua ala por engano era tão provável quanto nevar em pleno Rio de Janeiro. Por 3 segundos eternos, nenhum dos dois se moveu. As mãos dele ainda seguravam seus ombros, seus polegares fazendo pequenos círculos inconscientes em sua pele que enviavam descargas elétricas por todo o seu corpo.
Ela podia sentir o calor irradiando de seu peito, o cheiro de seu sabonete misturado com algo mais masculino e primitivo que a estava deixando louca. Seus olhos se encontraram cinza contra mel, tempestade contra calor, e Isabela viu o momento exato em que o controle férreo de Arthur começou a se quebrar. Viu como suas pupilas se dilataram, como sua respiração se tornou mais profunda, como seus olhos desceram para os lábios dela por uma fração de segundo antes de voltarem a subir. Arthur, sussurrou ela sem saber o que estava pedindo. Isso pareceu quebrar o feitiço. Arthur a soltou como se sua pele queimasse e deu 2 passos largos para trás, passando as mãos pelo cabelo molhado em um gesto que gritava frustração. Desculpe, murmurou com a voz rouca. Não vai acontecer de novo. E desapareceu pelo corredor, como se estivesse sendo perseguido pelo próprio diabo. Isabela fechou a porta e se apoiou nela, o coração martelando contra suas costelas. Fechou os olhos e soltou um palavrão suave. Proibido se apaixonar, ela se lembrou. É apenas um contrato, apenas negócios, não significa nada. Mas a forma como ele a olhou, a forma como suas mãos tremeram levemente antes de soltá-la, não definitivamente tinha significado algo. E isso a aterrorizava. Os acidentes começaram a se multiplicar com uma frequência suspeita. 2 dias depois, Isabela estava assistindo a um filme na sala de cinema particular. Sim, a mansão tinha uma sala de cinema. Quando Arthur apareceu. "O que você está vendo?" perguntou ele parado na porta. Isabela piscou surpresa por vê-lo em casa antes da meia-noite. "Uma comédia romântica. Provavelmente algo que você odiaria." "Por que você assume que eu as odeio?" "Porque você é um homem de negócios sério que provavelmente só assiste a documentários sobre economia." Um pequeno sorriso, o primeiro que Isabela ouvira dar, curvou seus lábios. Ok, isso é parcialmente verdade, mas eu também gosto de filmes de ação ruins. Sério, até o homem mais sério precisa desligar o cérebro às vezes. Isabela sorriu para ele. "Tem espaço se você quiser se juntar." Arthur hesitou e ela pôde ver a batalha interna em seus olhos. Ficar era quebrar a distância cuidadosa que eles haviam mantido. Ficar era admitir que ele queria passar tempo com ela. Mas então ele assentiu e sentou-se não no assento ao lado dela. Isso teria sido demais. Mas 2 assentos além, com um espaço seguro entre eles. Eles assistiram ao filme em silêncio. Bem, Isabela a ela assistia ao filme. Arthur a observava de soslaio a cada poucos minutos, estudando a maneira como ela ria nas partes engraçadas, como seus olhos ficavam úmidos, nas cenas emocionantes, como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele já havia estado com mulheres antes, muitas lindas modelos executivas inteligentes, herdeiras sofisticadas, mas nenhuma o havia distraído assim. Nenhuma havia invadido cada pensamento a ponto de ele caminhar por engano para a ala errada de sua própria casa. Era desconcertante e irritante e absolutamente viciante. Quando o filme terminou, Isabela se espreguiçou com um suspiro satisfeito. "Não foi tão ruim, foi tolerável", admitiu Arthur. "Admita, você gostou." "Nunca." Ela riu e o som fez algo estranho em seu peito. Ele gostava de fazê-la rir. Ele gostava de ver aquela luz em seus olhos. Isso era perigoso, ele sabia, mas não conseguia parar. Na semana seguinte, Arthur começou a encontrar mais e mais razões para estar em casa. O chefe preparou comida demais para seria um desperdício não compartilhar. "Preciso revisar alguns contratos. E a internet aqui é mais estável do que no escritório. Tenho uma ligação importante com Tóquio e o estúdio daqui tem uma acústica melhor." Desculpas, todas desculpas, e ambos sabiam disso. Começaram a jantar juntos algumas noites, não sempre, mas o suficiente para que se tornasse uma rotina não oficial. Conversas cautelosas no início, trabalho, o tempo, notícias gerais. Mas lentamente as conversas se tornaram mais profundas. Uma noite, enquanto bebiam vinho no terraço sob as estrelas, porque aparentemente Arthur havia encontrado uma garrafa de Chateau Margaux que precisava ser aberta, Isabela lhe perguntou algo que vinha rondando sua mente. "Por que você nunca se casou antes? Quero dizer, antes disso." Arthur girou sua taça de vinho, olhando o líquido vermelho dançar.
Porque o casamento exige vulnerabilidade, e eu não sou bom com isso. Por que não? Ele a olhou com aqueles olhos cinzentos que agora, depois de semanas de convivência, Isabela estava aprendendo a ler. Porque quando você é vulnerável, as pessoas podem te machucar. E eu construí minha vida inteira evitando ser machucado. Isso soa solitário. Admitiu ele com uma honestidade que a surpreendeu. Mas é seguro. Isabela tomou um gole de seu vinho. Minha mãe sempre diz que uma vida sem riscos é uma vida sem recompensas. Sua mãe parece sábia. Ela é, embora às vezes seja irritantemente otimista. Arthur riu suavemente. Eu gostaria de conhecê-la um dia, de verdade, não apenas como parte do contrato. O coração de Isabela deu um salto. Sério? Sim, ela é importante para você. O que significa? Ele parou como se percebesse que estava prestes a dizer algo revelador demais. O que significa que eu deveria conhecê-la? Isabela sorriu, saboreando aquelas palavras que ele quase dissera. É importante para você, o que significa que é importante para mim. Ele não disse, mas quase. E esse quase lhe deu esperança de que talvez, apenas talvez, ela não fosse a única quebrando as regras do contrato. O evento de gala foi ideia do pai de Arthur. Os investidores japoneses estarão lá, ele havia dito em uma de suas ligações semanais com a voz fraca, mas firme. Preciso que você leve sua esposa. Que eles te vejam estável, casado, confiável. Arthur havia cerrado os dentes, mas aceitado, porque essa era a razão de tudo isso, certo? A aparência ao negócio, nada mais. Então, por que seu coração batia mais rápido quando ele contou a Isabela sobre o evento? É um baile de gala beneficente, explicou ele durante o café da manhã de uma sexta-feira. Traje a rigor, muitos empresários políticos, pessoas chatas falando sobre dinheiro. Isabela sorriu por cima de sua xícara de café. Parece terrível. Mas... Ele hesitou. Eu preciso que você venha comigo. Está no contrato, disse ela simplesmente. 2 eventos públicos por mês. Eu sei, mas não quero que você sinta que estou te obrigando. Isabela o olhou com curiosidade. O Arthur, que a havia entrevistado há 2 meses, nunca teria dito isso. Aquele Arthur teria simplesmente ordenado sua presença. Mas este Arthur, o que compartilhava vinho com ela sob as estrelas e assistia a comédias românticas que dizia odiar, este Arthur se preocupava com seus sentimentos. Não me sinto obrigada, disse ela suavemente. Eu irei com você. Na noite do evento, Isabela se arrumou em seu quarto por horas. Ela havia comprado um vestido com o cartão de crédito que Arthur lhe dera para despesas de esposa, como ele o chamara. O vestido era champanhe longo até o chão com um decote elegante que mostrava o suficiente sem ser vulgar. Ajustava-se perfeitamente às suas curvas, realçando sua figura de uma forma que a fazia se sentir bonita e sofisticada. Deixou o cabelo solto em ondas suaves, maquiagem natural que realçava seus olhos cor de mel, um colar de pérolas que pertencera à sua avó. Quando desceu as escadas às 19 horas em ponto, Arthur estava esperando no hall e o mundo parou. Arthur usava um smoking preto impecável que lhe caía como se tivesse sido costurado em seu corpo. Gravata borboleta preta perfeitamente amarrada, cabelo penteado para trás, mas com aquele toque ligeiramente desordenado que o fazia parecer devastadoramente bonito em vez de rígido. Ele havia se barbeado e sua mandíbula angular parecia ainda mais marcada. Mas o que realmente a nocauteou foram seus olhos. A forma como ele a olhava enquanto ela descia as escadas, como se ela fosse a única mulher no mundo, como se ele tivesse acabado de esquecer como respirar. Isabela chegou ao último degrau e parou na frente dele subitamente nervosa. "Estou bem?" perguntou ela, tocando o colar de pérolas com um gesto inseguro. Arthur a estudou por vários segundos que pareceram uma eternidade. Seus olhos percorreram desde seus sapatos de salto prateados até seu cabelo ondulado parando em seu rosto. "Você está..." Sua voz saiu rouca. Ele pigarreou. "Você está perfeita." O elogio simples, mas dito com aquela intensidade em seus olhos, fez o estômago de Isabela dar um salto mortal. "Você também não está nada mal", disse ela, tentando soar casual e falhando miseravelmente. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Arthur. "Nada mal.
Que lisonjeiro! Ok, você está muito bem. Muito, muito bem. Ridiculamente bem, admitiu ela, sentindo as bochechas corarem. O sorriso de Arthur se alargou. Agora sim. Ele estendeu o braço. Pronta. Isabela deslizou a mão no vão de seu cotovelo e o gesto pareceu surpreendentemente natural. Pronta. O salão de festas era exatamente o que Isabela havia imaginado. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos, arranjos florais que provavelmente custavam mais que seu antigo salário mensal, champanhe francês fluindo como água e mais diamantes do que ela já vira na vida. Ela se sentiu deslocada imediatamente, mas Arthur, com a mão firmemente na parte inferior de suas costas, a guiava com uma confiança que parecia se transferir através de seu toque. Senhor Montenegro? Um homem mais velho, com sotaque japonês, se aproximou sorrindo amplamente. Que prazer vê-lo. Senhor Tanaka. Arthur apertou sua mão com seu sorriso corporativo perfeito. Permita-me apresentar minha esposa Isabela. Minha esposa. A forma como ele disse, com um toque de orgulho, fez algo derreter no peito de Isabela. É uma honra, disse ela oferecendo a mão. O Sr. Tanaka a pegou com reverência. A honra é minha senhora Montenegro. Seu marido é um homem de muita sorte. Eu é que sou a sortuda, respondeu Isabela automaticamente, mas quando olhou para Arthur, percebeu que talvez não fosse apenas uma atuação. Durante a hora seguinte, Arthur apresentou a dezenas de pessoas, executivos políticos, herdeiros de fortunas ancestrais. E a cada apresentação, sua mão nunca deixava suas costas. Uma âncora constante em um mar de desconhecidos. Preciso me reunir com os investidores japoneses em particular. Ele sussurrou finalmente. Serão apenas 20 minutos no máximo. Você vai ficar bem. Isabela assentiu, embora seu coração tenha acelerado com a ideia de ficar sozinha naquele mundo onde ela claramente não pertencia. Ficarei bem. Pode ir. Arthur hesitou estudando seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Então, em um gesto que a pegou completamente de surpresa, ele levantou a mão dela e beijou seus nós dos dedos suavemente. Volto logo, murmurou contra sua pele, e foi embora deixando-a com borboletas fazendo acrobacias em seu estômago. Não se passaram nem 5 minutos quando um homem jovem, talvez com 35 anos, atraente daquela forma polida que gritava dinheiro, herdado, se aproximou com 2 taças de champanhe. Você deve ser a mulher mais bonita do evento, disse ele com um sorriso encantador que havia praticado 1000 vezes em frente ao espelho. E está sozinha. Isso é um crime. Isabela aceitou a taça por cortesia. Obrigada, mas meu marido só se ausentou por um momento. Ah, sim. O famoso Arthur Montenegro. Sou Gustavo Almeida, Gustavo Almeida, Investimentos Corporativos. Ele estendeu a mão. Prazer, senhora. Perdão, não peguei seu nome. Isabela? Isabela. Lindo nome para uma mulher linda. Ok, esse cara estava flertando descaradamente. Isabela tentou dar um passo sutil para trás, mas Gustavo se aproximou mais. Como conheceu o Arthur? Ninguém sabia que ele era casado até recentemente. Foi rápido, disse ela, procurando uma saída educada para a conversa. As melhores histórias de amor são assim, sabe? Eu também acredito em amor à primeira vista. Ai Deus, pensou Isabela. Esse homem era como um vendedor de carros usados, mas com terno Armani. Outro homem se juntou à conversa e depois outro. De repente, Isabela estava cercada por 3 homens que claramente competiam por sua atenção. Um lhe perguntava sobre seus interesses, outro contava piadas que não eram engraçadas. Gustavo tocou seu braço enquanto ria de algo que ela nem sequer havia dito que era engraçado. Ela tentava ser educada, sorrir cortesmente, mas internamente estava procurando desesperadamente uma maneira de escapar. E então ela sentiu a temperatura da sala cair 10 graus. Isabela não precisou se virar para saber que Arthur havia retornado. Ela sentiu aquela presença dominante, aquela energia que mudava o próprio ar. Mas quando finalmente se virou, o que viu a surpreendeu. Arthur estava a 3 metros de distância, completamente imóvel, mas seus olhos... seus olhos cinzentos ardiam com uma intensidade que ela nunca tinha visto.
Ele não estava olhando para ela, estava olhando para os homens que a rodeavam, para Gustavo especificamente, cuja mão ainda repousava casualmente em seu braço, e a expressão em seu rosto era absolutamente selvagem. Ele cruzou a distância com passos longos e decididos que fizeram os outros homens recuarem instintivamente. "Com licença, cavalheiros", disse ele com uma voz perigosamente calma, que não combinava em nada com o fogo em seus olhos. "Preciso da minha esposa." Sem esperar resposta, ele deslizou o braço em volta da cintura de Isabela e a puxou para seu lado. Não gentilmente e possessivamente. Isabela olhou para ele surpresa. Havia algo diferente nele, algo primitivo, perigoso. "Arthur, nós só estávamos", começou ela. "Eu sei perfeitamente o que vocês estavam fazendo." Ele murmurou contra seu ouvido baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse, mas com um tom que enviou arrepios por sua espinha. Seu aperto em sua cintura se intensificou. "E precisamos ir embora. Agora." "Agora, mas você acabou de..." Agora, Isabela. Não era uma sugestão. Eles se despediram rapidamente dos investidores confusos, e Arthur praticamente a arrastou para fora do salão. Sua mão nunca deixou sua cintura, quase como se ele tivesse medo de que, se a soltasse, ela desapareceria. No trajeto até o carro, Isabela tentou entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Arthur caminhava com a mandíbula cerrada, passos longos que ela mal conseguia seguir com seus saltos. "Você pode ir mais devagar", ofegou ela. Ele parou abruptamente, virando-se para ela. "Você sabe quem é Gustavo Almeida." "O que, Gustavo Almeida? O cara que estava te tocando?" "Ele não estava." "Ok, sim, ele tocou meu braço, mas foi só." "Ele tem reputação de seduzir mulheres casadas", retrucou Arthur. "É conhecido por isso. É um jogo para ele. Ele vê uma aliança de casamento e encara como um desafio." Isabela piscou. "Eu não sabia." "Exatamente. Você não sabia. Por isso eu precisava te tirar de lá." Chegaram ao carro e Arthur abriu a porta para ela com mais força do que o necessário. Isabela entrou completamente confusa com essa versão dele que nunca tinha visto. Arthur contornou o carro e sentou-se no banco do motorista, fechando a porta com um baque seco. Ele não deu a partida, apenas ficou ali, com as mãos no volante e os nós dos dedos brancos pela pressão. "Você está com ciúmes?" perguntou Isabela suavemente. "Não, não estou com ciúmes", repetiu ele com firmeza. "Eu só estava cumprindo o contrato, mantendo as aparências. É só isso." Silêncio. Então, Isabela, sentindo uma coragem que não sabia que possuía, disse: "Mentiroso." Arthur virou a cabeça bruscamente para ela. "O quê? Você estava com ciúmes. Eu vi em seus olhos. A forma como você olhou para eles. Como se quisesse. Como se eu quisesse o quê?" Sua voz era perigosamente baixa. "Como se quisesse bater neles." Arthur soltou uma risada sem humor. "Sim, sim, eu queria." Satisfeita. "Eu queria quebrar a cara daquele imbecil por te tocar. Queria dizer a todos aqueles homens que eles não têm nenhum maldito direito de olhar para você daquele jeito. Eu queria." Ele parou abruptamente, como se percebesse que estava revelando demais. "Você queria o quê?" Pressionou Isabela, seu coração batendo descontroladamente. Arthur a olhou nos olhos, e toda a máscara corporativa, toda a distância cuidadosa que ele havia mantido por 2 meses, se desvaneceu. "Eu queria gritar que você é minha." O ar abandonou os pulmões de Isabela. "Mas você não é", continuou Arthur com a voz áspera. "É só um contrato, só papéis. Você não significa... Você não." Ele passou as mãos pelo cabelo, bagunçando o penteado perfeito. "Droga." Isabela o observou lutar com palavras que ele claramente não sabia como dizer. E, de repente, todas as peças se encaixaram. Os acidentes, os jantares compartilhados, o vinho sob as estrelas, a forma como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Ele também estava quebrando o contrato. Ele também estava se apaixonando. "Arthur", sussurrou ela, estendendo a mão para tocar sua bochecha. Ele fechou os olhos ao toque, como se o toque dela fosse doloroso e necessário ao mesmo tempo. "Isso é errado", ele murmurou. "O contrato diz: para o inferno com o contrato."
Os olhos de Arthur se abriram bruscamente e, antes que seu cérebro pudesse processar o que estava fazendo, Isabela se inclinou sobre o console central e pressionou seus lábios contra os dele. Por um segundo, Arthur congelou completamente imóvel. Então ele explodiu. Sua mão voou para a nuca dela, os dedos se enroscando em seu cabelo, inclinando-a no ângulo que ele queria. Ele a beijou como se fosse o último ato de sua vida, como se estivesse faminto por anos e ela fosse o primeiro bocado de comida. Profundo, desesperado consumidor. Isabela ofegou contra seus lábios e ele aproveitou, aprofundando ainda mais. Sua outra mão encontrou a cintura dela, puxando-a para mais perto, embora o console estivesse entre eles. O beijo tornou-se mais selvagem, mais necessitado, meses de tensão acumulada, se libertando em uma explosão de desejo que nenhum dos dois podia controlar. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade, testas pressionadas uma contra a outra, olhos fechados. "Isso é errado", sussurrou Isabela, embora suas mãos ainda estivessem emaranhadas em seu cabelo. "Eu sei", respondeu Arthur, sua voz rouca. "Nós quebramos o contrato." "Eu sei. O que vamos fazer?" Arthur abriu os olhos, aqueles cinzentos tempestuosos, agora escurecidos por algo mais primitivo. Ele a olhou como se ela fosse um enigma que ele precisava resolver, como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele não sabia que estava fazendo. "Eu não sei", admitiu ele com uma honestidade brutal, "porque cada fibra lógica do meu ser me diz que isso é uma má ideia, que você vai se machucar, que eu vou te decepcionar, que sou um desastre emocional que não sabe amar." Isabela tocou sua bochecha suavemente. "E o que o resto de você diz?" Arthur fechou os olhos, apoiando-se em seu toque. "O resto de mim quer dizer para o inferno com a lógica. Quer te beijar até você esquecer seu próprio nome. Quer te levar para o quarto e te fazer minha de verdade. Quer..." Ele respirou fundo, trêmulo. "Quer coisas que não estão em nenhum contrato." O coração de Isabela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Então, talvez", disse ela suavemente, "devêssemos parar de pensar no contrato." Arthur a olhou por longos segundos. Então, como se algo se quebrasse dentro dele, ele a beijou novamente. Mais suave desta vez, mais doce, mas não menos intenso. Quando se separaram, ele apoiou sua testa contra a dela. "Isso vai ser um desastre", murmurou ele. "Provavelmente vou estragar tudo." "Talvez. Eu não sei como fazer isso. Essa coisa de amor." Isabela sorriu contra seus lábios. "Então vamos aprender juntos." A viagem de volta foi silenciosa, mas não desconfortável. Arthur dirigia com uma mão, a outra entrelaçada com a de Isabela sobre o console. Não falaram, não precisavam. Algo havia mudado entre eles de forma fundamental. Quando chegaram à mansão, Arthur desligou o motor, mas nenhum dos dois se moveu. "Eu não sei o que acontece agora", disse ele finalmente. "Eu também não." Arthur se virou para olhá-la. "Mas eu sei que não quero que você durma na ala leste esta noite." O estômago de Isabela deu um salto. "Não." Sua voz era um sussurro. "Não." A voz dele era firme, mas seus olhos mostravam vulnerabilidade. "Eu quero que você durma onde eu possa te ver. Onde eu possa ter certeza de que isso é real, que você não vai desaparecer." Isabela sentiu lágrimas ameaçarem cair. Aquele homem poderoso, aquele CEO de um império multimilionário, estava olhando para ela como se ela fosse a coisa mais valiosa que ele já tivera. "Ok", sussurrou ela. Eles subiram juntos de mãos dadas. Quando chegaram ao corredor que se dividia para suas respectivas alas, Arthur a guiou para a esquerda em direção ao seu quarto. O quarto de Arthur era masculino, mas elegante, tons de cinza e azul escuro. Uma cama enorme com lençóis de linho, janelas com vista para a cidade iluminada. Eles pararam ao lado da cama, subitamente nervosos como adolescentes. "Você não precisa", começou Arthur. "Quer dizer, eu não espero que..." Isabela colocou um dedo sobre seus lábios. "Apenas fique comigo. É tudo o que eu preciso esta noite." Alívio cruzou o rosto dele. "Tem certeza?" "Completamente." Eles se trocaram no banheiro separadamente. Arthur lhe emprestou uma de suas camisas que lhe ficou ridiculamente grande. E quando ambos estavam na cama, houve um momento estranho em que nenhum sabia exatamente o que fazer. Então Arthur estendeu o braço. "Vem aqui."
Isabela se aninhou contra seu peito e foi como encontrar uma peça de quebra-cabeça que ela não sabia que estava faltando. Encaixou-se perfeitamente sua cabeça no vão de seu ombro, o braço dele envolvendo-a. Arthur. Estou com medo. Ele a apertou mais contra si. Eu também. Do que você tem medo? Silêncio longo. Então, de que isso seja a melhor coisa que já me aconteceu e que eu estrague tudo. De que você se acostume comigo e perceba que não sou o suficiente. De que... Sua voz quebrou levemente. De que eu me apaixone por você e depois você vá embora. Isabela levantou a cabeça para olhá-lo. Seus olhos brilhavam com uma emoção que ele estava claramente lutando para conter. E se eu te dissesse que já é tarde demais para isso? O coração de Arthur parou de bater. O quê? Eu já me apaixonei, confessou Isabela com as lágrimas correndo livremente agora. Eu quebrei a regra há semanas, talvez desde aquele primeiro domingo na piscina. Ou quando você compartilhou aquela história sobre sua mãe. Ou toda vez que você achava que eu não estava olhando, mas eu te pegava me observando. Já é tarde demais, Arthur. Eu já estou perdida. A Arthur a olhou como se ela tivesse acabado de lhe dizer a verdade mais importante do universo. Ele levantou a mão para enxugar as lágrimas dela com os polegares. Isabela Rossi. Sussurrou ele com a voz cheia de emoção. Eu também quebrei essa regra há muito tempo. Provavelmente desde o momento em que você entrou no meu escritório com aquele terninho que ficava grande e aqueles olhos que me viram de verdade. Ela soltou uma risada entre lágrimas. Então nós dois somos uns tolos. Os maiores tolos do mundo. Eles se beijaram lentamente e suavemente, sem a urgência de antes. Isso era diferente. Isso era promessa, compromisso, verdade. Quando se separaram, Arthur a apertou contra seu peito novamente. Durma, murmurou ele contra o cabelo dela. Aqui, onde você pertence. E pela primeira vez em meses ambos dormiram profundamente. Os dias seguintes foram estranhos, lindos, mas estranhos. Arthur começou a trabalhar de casa com mais frequência. Isabela se mudou oficialmente para o quarto dele. A ala leste ficou vazia. Eles tomavam café da manhã juntos, todas as manhãs jantavam juntos, todas as noites, se beijavam muito. Mas Arthur mantinha uma linha invisível, nunca pressionando por mais, como se tivesse medo de assustá-la, de arruinar o que estavam construindo. Uma semana após o beijo, Isabela visitou sua mãe no hospital. O tratamento estava funcionando milagrosamente bem. Os médicos falavam de remissão de esperança. Sua mãe parecia cansada, mas seus olhos brilhavam com uma vida que não tinham há meses. Minha filha, disse ela quando Isabela entrou. Venha, sente-se. Conte-me tudo. Tudo o quê? Sobre seu marido, esse Arthur que salvou minha vida, mas que eu ainda não conheço direito. Isabela corou. Mãe, você parece diferente, mais feliz, apaixonada. Sua mãe a estudou com aquela percepção maternal que vê através de todas as mentiras. Este casamento não era real no começo, era... Isabela congelou. Como? Eu sou sua mãe. Eu te conheço melhor do que você mesma. Sei quando algo em sua vida muda drasticamente e você não me conta os detalhes. Sei que há 2 meses você não estava saindo com ninguém e de repente aparece casada com um milionário que está pagando meus tratamentos. Ela sorriu suavemente. Não sou boba, querida. Lágrimas encheram os olhos de Isabela. Começou como um contrato, admitiu. Um acordo de negócios. Eu precisava de dinheiro para seus tratamentos. Ele precisava de uma esposa para fechar um negócio. Foi tudo muito frio. E agora? Isabela sorriu entre as lágrimas. Agora ele me olha como se eu fosse o mundo inteiro dele, e eu o olho da mesma forma. E eu não sei como aconteceu, mas eu o amo, mãe. Eu amo esse homem arrogante, impossível, lindo, que não sabe amar, mas está tentando por mim. Sua mãe pegou sua mão. O amor verdadeiro sempre começa com honestidade. Vocês já deram esse passo. Agora vem a parte difícil. Qual manter-se todos os dias. Escolher um ao outro mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Isabela assentiu, absorvendo a sabedoria. Posso conhecê-lo? Perguntou sua mãe. De verdade desta vez. Não como o homem que pagou meu tratamento, mas como o homem que tem o coração da minha filha. Vou perguntar a ele.
Sei que ele também quer te conhecer. Quando Isabela chegou em casa naquela tarde, encontrou Arthur no terraço trabalhando em seu laptop. Ela se aproximou por trás e envolveu os braços em volta de seu pescoço. Oi, murmurou contra seu ouvido. Arthur fechou o laptop imediatamente, virando-se para puxá-la para seu colo. Oi, como está sua mãe? Melhor, muito melhor. Ela, sem dúvida, quer te conhecer, de verdade. Algo vulnerável cruzou os olhos de Arthur. Ela sabe sobre o contrato. Ela suspeita. Ela é muito perspicaz e não se importa. Isabela tocou sua bochecha. Ela se importa que eu te amo. Ela se importa que você me faz feliz, como tudo começou. Ela diz que isso não importa tanto quanto como continua. Arthur a beijou suavemente. Sua mãe é muito sábia. Então você vai... Claro, amanhã se você quiser. E assim, no dia seguinte, Arthur Montenegro conheceu Helena Rossi adequadamente. Não como o benfeitor rico, mas como o homem apaixonado por sua filha. A conversa foi desconfortável no início. Arthur não era bom com emoções e menos ainda com mães, mas Helena tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Ela lhe fez perguntas sobre seu trabalho, sua vida, suas paixões e, gradualmente, Arthur relaxou. Obrigada, disse Helena eventualmente, por dar à minha filha a chance de ser salva. Não só a mim, a ela também. Arthur a olhou confuso. Não entendo. Isabela passou os últimos 2 anos trabalhando até a exaustão, sacrificando tudo por mim. Sua felicidade, seus sonhos, sua vida. Ela precisava que alguém a salvasse dessa espiral. E você deu isso a ela. Eu não. Sim, você deu. Você lhe deu uma razão para sorrir de novo, para sonhar, para amar. Helena sorriu. E eu sei que você também precisava ser salvo. Posso ver em seus olhos. Minha filha trouxe luz para eles. Arthur sentiu um nó na garganta. Olhou para Isabela, que estava discretamente enxugando as lágrimas. Senhora Rossi, disse ele com a voz embargada, prometo cuidar de sua filha. Não perfeitamente, porque não sei como, mas com tudo o que tenho. Isso é tudo que uma mãe pode pedir. Mas então veio a crise. 1 mês depois, quando tudo parecia perfeito, quando Isabela acreditava que eles haviam encontrado seu caminho, o pai de Arthur piorou drasticamente. Arthur recebeu a ligação às 3 da manhã. Isabela acordou ao senti-lo levantar-se bruscamente. O que foi? É meu pai. Sua voz soava destroçada. Ele está no hospital. Não lhe resta muito tempo. Chegaram ao hospital em 20 minutos. O pai de Arthur estava na UTI e conectado a máquinas que apitavam irregularmente. Arthur ficou ao lado de sua cama por horas. Isabela lhe trouxe café que ele não bebeu. Segurou sua mão. Apenas esteve lá. Quando Rodrigo Montenegro acordou brevemente, seus olhos procuraram por seu filho. Arthur, estou aqui, pai. A empresa. Você fechou o negócio. Mesmo morrendo, ele pensava em negócios. Isabela sentiu tristeza por aquele homem que nunca aprendeu a separar o amor do trabalho. Sim, tudo está assinado. Bom. Seus olhos se moveram para Isabela. Ela, minha nora. Isabela. Ela é linda. Você a ama. Arthur olhou para Isabela com os olhos cheios de emoção. Mais do que eu pensei que fosse possível amar alguém. Seu pai sorriu fracamente. Então eu fiz bem. Ao forçá-lo a se casar, eu lhe dei o melhor presente sem saber. Pai, você não precisa. Escute-me. Sua voz era urgente, agora usando suas últimas forças. Sua mãe e eu também começamos como um arranjo como negócios. Mas nós nos apaixonamos e foi a melhor coisa da minha vida. Meu único arrependimento. Ele tossiu. É que não lhe disse vezes suficientes o quanto a amava. Lágrimas corriam pelo rosto de Arthur. Pai, não cometa meu erro, filho. Diga a esta mulher todos os dias o que ela significa para você. Porque os negócios, o dinheiro, o poder. Nada disso importa no final. Só importa quem você amou. Rodrigo Montenegro morreu 3 horas depois com seu filho segurando sua mão. Os dias seguintes foram um borrão. Funeral, advogados, papéis. Arthur tornou-se oficialmente o CEO absoluto da Montenegro Corp, mas mal falava, mal comia.
Trancou-se em seu escritório e trabalhou 20 horas por dia. Isabela tentou se aproximar, mas ele erguia paredes invisíveis. Estou bem, dizia ele. Só preciso trabalhar. Mas ele não estava bem. Isabela o via desmoronar em câmera lenta. Uma semana após o funeral, Isabela entrou em seu escritório à meia-noite. Arthur, você precisa dormir. Estou ocupado. Você está ocupado há 7 dias seguidos. Isso não é saudável. Não é problema seu. As palavras doeram. Isabela deu um passo para trás como se tivesse sido esbofeteada. Desculpe. Arthur passou as mãos pelo rosto exausto. Eu não quis. Isabela, eu só preciso de espaço. Você teve espaço por uma semana. O que você precisa é conversar. Não tenho nada para conversar. Meu pai acabou de morrer e eu tenho uma empresa para dirigir. Ele explodiu. Você sabe de quantas pessoas eu sou responsável agora? Quantas decisões preciso tomar? Não tenho tempo para sentimentos. Não tenho tempo para... Ele parou abruptamente. Para quê? Pressionou Isabela, sentindo o medo se instalar em seu estômago. Você não tem tempo para quê, Arthur? Ele a olhou com olhos torturados. Para isso, para nós, para tentar ser o marido que você merece quando mal consigo manter minha cabeça fora d'água. Eu não estou pedindo que você seja perfeito. Só estou pedindo que me deixe ajudar. Você não pode me ajudar. Sua voz quebrou. Ninguém pode. É isso que significa estar comigo, Isabela. Significa ser o segundo lugar depois do trabalho. Significa noites sozinha. Significa o que eu prometi que nunca faria com você. Isabela sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas. Eu não me importo de ser o segundo lugar temporariamente. Eu me importo que você esteja me afastando. Talvez você devesse reconsiderar este casamento, disse Arthur com a voz morta. O contrato permite que você saia a qualquer momento. Deus sabe que você ganhou o dinheiro só por aguentar minhas neuroses. Você está me pedindo para ir embora. Silêncio. Arthur, olhe para mim. Isabela caminhou até ele e pegou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhá-la. Você está me pedindo para ir embora. Seus olhos cinzentos estavam cheios de dor, medo, amor misturado com desespero. Eu não sei como fazer isso, ele sussurrou. Não sei como ser o homem que você precisa e dirigir esta empresa e não decepcionar todo mundo. Então pare de tentar ser tudo para todos. Apenas seja você. Isso é suficiente. Não é. Nunca fui suficiente. Para mim, você é. As palavras quebraram algo dentro dele. Arthur desmoronou literalmente, caindo de joelhos e envolvendo os braços em volta da cintura de Isabela, enterrando o rosto em seu estômago. E pela primeira vez desde que sua mãe morreu 22 anos antes, Arthur Montenegro chorou. Chorou por seu pai, por sua mãe, por todos os anos que passou construindo paredes em vez de pontes, pelo medo de perder a única pessoa que o fazia se sentir completo. Isabela ajoelhou-se com ele, abraçando-o, deixando-o liberar tudo. Eu não vou te deixar. Ela sussurrou contra seu cabelo. Não me importa o quanto você me empurre, não me importa quantas paredes você construa. Vou demolir todas elas até que você entenda que não está sozinho. Arthur a apertou mais forte. Eu te amo, ele soluçou. Deus, Isabela, eu te amo tanto que me apavora. Eu também te amo. É por isso que não vou a lugar nenhum. Eles ficaram assim no chão do escritório, abraçados, enquanto ele se despedaçava e ela o segurava. E quando ele finalmente se acalmou, quando as lágrimas secaram e só restou o esgotamento, ela o guiou para o andar de cima, deitou-o na cama e se aninhou contra ele. Durma, ela ordenou suavemente. O amanhã ainda estará aí, mas esta noite apenas durma. E pela primeira vez em uma semana ele o fez. As coisas melhoraram gradualmente depois daquela noite. Arthur aprendeu a delegar mais no trabalho. Começou a ver um terapeuta, algo que Isabela gentilmente sugeriu, e ele surpreendentemente aceitou. E pouco a pouco as paredes que ele havia construído em seu momento mais sombrio começaram a desmoronar. 2 meses depois, Isabela acordou em uma manhã de sábado com Arthur já vestido de terno. Onde você vai tão cedo?
Perguntou com a voz sonolenta. Arthur sorriu misteriosamente. Preciso que você confie em mim. Vista algo confortável. Saímos em 1 hora. Para onde vamos? É uma surpresa. Eles terminaram na joalheria mais exclusiva da cidade. Isabela olhou para ele confusa. Arthur, o que estamos fazendo aqui? Ele pegou as mãos dela. Quando nos casamos pela primeira vez, não houve anel, porque era apenas um contrato, apenas negócios. Seu coração começou a bater mais rápido. Mas agora... Ele continuou, seus olhos cinzentos brilhando com emoção. Agora é real, e eu quero fazer direito. Para a completa surpresa de Isabela, Arthur ajoelhou-se ali mesmo no meio da joalheria vazia que ele aparentemente havia alugado só para eles. Isabela Rossi. Disse ele com a voz cheia de amor. Nós nos conhecemos nas circunstâncias mais estranhas. Assinamos um contrato que proibia a única coisa que precisávamos nos amar. Quebramos cada regra, destroçamos cada cláusula, e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Isabela. Você me ensinou que o verdadeiro poder não é controlar tudo, mas se entregar completamente a alguém e confiar. Você me ensinou que as paredes que eu construí para me proteger só estavam me aprisionando. Você me ensinou a amar. Ele tirou uma caixa de veludo preto. Abriu-a, revelando um anel de diamante que literalmente lhe tirou o fôlego, uma esmeralda central cercada de diamantes em uma banda de platina. Esmeralda, explicou Arthur, porque seus olhos cor de mel me lembram reflexos verdes quando o sol os toca. É único como você. Arthur, ela soluçou. Eu sei que tecnicamente já estamos casados, mas quero fazer de novo, de verdade, sem contratos, sem regras. Apenas duas pessoas que se amam loucamente, prometendo se escolher todos os dias. Ele segurou o anel. Isabela, amor da minha vida, você se casaria comigo. De verdade desta vez. Sim, ela chorou caindo de joelhos na frente dele. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e a beijou com toda a emoção que guardara por anos. Beijou-a como uma promessa, como um compromisso, como um futuro. Quando se separaram, ambos choravam e sorriam. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo. Mesmo com todas as suas neuroses corporativas e sua necessidade de controlar tudo. Arthur riu. E eu te amo mesmo quando você desafia cada uma das minhas regras tolas. Alguém tem que fazer isso. Sim, e fico feliz que seja você. A segunda cerimônia de casamento foi 3 meses depois. Pequena íntima apenas com as pessoas que realmente importavam. A mãe de Isabela, já em remissão completa, chorou durante toda a cerimônia. Roberto, o assistente leal, foi o padrinho. A senhora Campos havia preparado pessoalmente o banquete. Não houve contrato desta vez, não houve regras. Apenas votos escritos do coração. Quando foi a vez de Arthur, sua voz tremeu de emoção. Isabela, eu construí minha vida evitando isso. Evitando sentir, evitando amar. Eu acreditava que controle era poder, que vulnerabilidade era fraqueza. Mas no dia em que você entrou no meu escritório com aquele terninho que ficava grande e aqueles olhos que viram através de todas as minhas defesas, eu perdi todo o controle. E foi a melhor perda da minha vida. Ele fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. Você me ensinou que o verdadeiro poder é ter a coragem de amar completamente, sem reservas, sem proteções. É confiar que a outra pessoa vai pegar seu coração quando você o jogar. E eu prometo sempre te pegar. Prometo te escolher todos os dias, não porque um contrato exige, mas porque meu coração não sabe fazer outra coisa. Prometo ser seu lar como você é o meu. Não havia olhos secos. Quando Isabela falou, sua voz era clara e forte, apesar das lágrimas. Arthur, você me ofereceu um contrato quando eu precisava de salvação. Você me ofereceu dinheiro quando eu precisava de esperança. Mas o que você não sabia é que, ao fazer isso, você estava me oferecendo algo muito mais valioso, a oportunidade de encontrar o amor no lugar mais inesperado. Eu quebrei cada regra daquele contrato e faria tudo de novo sem hesitar. Porque algumas regras são feitas para serem quebradas. Prometo te amar em seus dias sombrios e em seus dias brilhantes. Prometo ser sua âncora quando o mundo for demais. Prometo te lembrar quem você é
quando você se esquecer, e prometo nunca jamais deixar você enfrentar a vida sozinho. O juiz, visivelmente emocionado, declarou os marido e mulher. Pode beijar a noiva. De novo. E Arthur não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele a beijou profundamente e completamente sem reservas. Beijou-a como um novo começo e um final feliz ao mesmo tempo. Naquela noite de volta à mansão, que já não se sentia como um museu, mas como um lar, Isabela encontrou algo sobre a cama. O contrato original. Mas desta vez não estava apenas rasgado, estava queimado nas bordas cinzas decorativas ao redor. E sobre os restos carbonizados, uma nova nota na caligrafia precisa de Arthur. Alguns contratos são feitos para serem quebrados. Algumas regras existem para serem ignoradas. E algumas cláusulas nunca deveriam ter sido escritas, especialmente a que dizia proibido se apaixonar. Essa foi a regra mais tola que eu já escrevi. Porque me apaixonar por você foi a única coisa inteligente que eu fiz. Te amo hoje e sempre. Não mais seu marido contratual, mas seu marido por escolha. Isabela sorriu através das lágrimas enquanto sentia os braços de Arthur envolvendo-a por trás. Gostou? Ele murmurou contra seu pescoço. Ela se virou em seus braços, olhando-o com todo o amor do mundo. Sabe qual foi a minha parte favorita do dia? Qual? Que quando o juiz perguntou, você aceita esta mulher? Você não hesitou nem por um segundo. Arthur tocou sua bochecha suavemente. Por que eu hesitaria? Você é a melhor coisa que já me aconteceu. A única regra que eu preciso agora é esta: te amar sem medo, sem condições, sem contratos. Essa é uma regra que posso cumprir pelo resto da minha vida. Bom, porque temos muito tempo. Ele a beijou lentamente. 60, 70 anos, se tivermos sorte. Só isso, brincou Isabela. Eu estava pensando na eternidade. Arthur sorriu contra seus lábios. Vamos negociar. Que tal para sempre? Para sempre é aceitável. E naquela mansão que havia começado como uma prisão de vidro e aço, mas que se transformara em um lar cheio de amor, risadas e promessas cumpridas, 2 pessoas que assinaram um contrato frio descobriram algo que nenhum papel legal poderia garantir. Descobriram que o amor verdadeiro não precisa de cláusulas, apenas de 2 corações dispostos a se quebrar e se curar mutuamente. E essa era a única regra que importava. 6 meses depois, Arthur chegou em casa cedo, algo que agora fazia regularmente. Encontrou Isabela no jardim lendo sob o sol da tarde. Sentou-se ao lado dela e, sem dizer uma palavra, ela se aninhou contra seu peito. Sabe que dia é hoje? Ele perguntou. Terça-feira. É o dia em que assinamos o contrato original, há exatamente 1 ano. Isabela levantou o olhar. Sério, parece outra vida. Foi. Era uma vida onde eu achava que podia controlar o amor como se controla um negócio, onde eu acreditava que as emoções eram fraqueza. E agora? Arthur beijou sua testa. Agora eu sei que o amor é a única coisa pela qual vale a pena perder o controle. Meu pai acabou me dando o maior presente. Eu sei. Queria poder agradecê-lo. Acho que ele sabe. Isabela olhou para o céu. Onde quer que ele esteja, acho que ele sabe que fez algo bom. Eles ficaram assim abraçados enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranjas e rosas. 2 pessoas que começaram como estranhos, com um contrato que se tornaram amantes, que quebraram regras e acabaram sendo almas gêmeas que nunca deveriam ter tido regras em primeiro lugar. E você? Ele a olhou com aqueles olhos cinzentos que agora brilhavam apenas para ela. Você é o único investimento que valeu cada risco. Muito romântico para um CEO. Aprendi com a melhor. Com quem? Com uma mulher que entrou no meu escritório com um terninho que ficava grande e um coração corajoso o suficiente para quebrar todas as minhas regras. Isabela sorriu, beijando-o suavemente. Sabe o que é irônico? O quê? Que no final o amor sempre encontra uma maneira de destruir os contratos mais perfeitos e reconstruir algo infinitamente melhor em seu lugar. Você já acreditou que um contrato frio poderia se transformar no amor mais ardente?
que as regras mais rígidas existem apenas para serem demolidas pelas razões certas. Esta foi a história de Arthur e Isabela, duas pessoas que aprenderam que o controle é uma ilusão e que a verdadeira liberdade está em se entregar completamente. Se esta história te fez sentir algo, se te fez acreditar no poder do amor inesperado, deixe-nos seu like e inscreva-se para mais histórias onde o coração sempre encontra uma maneira de vencer. Ative o sininho porque toda semana trazemos novas histórias do canal Apaixone-se, que farão você sonhar, chorar e acreditar no amor novamente. E conte-nos nos comentários, você acredita no amor que quebra todas as regras? Você já quebrou suas próprias regras pela pessoa certa?